Está gravando. Muito bem. Está gravando. 28 de fevereiro, nosso culto de domingo à noite. Graças a Deus por isso. Os irmãos têm acompanhado comigo nossa caminhada em cima do livro de Romanos. E nós saímos do capítulo 1, versículo 1, viemos trabalhando Romanos, capítulo por versículo, até chegar no capítulo 11, onde no capítulo 11 há uma diferença grande, onde Paulo para de falar um pouquinho da teoria e começa a mostrar um pouquinho da prática de ser cristão, o que é ser realmente um cristão. E no capítulo 12 em diante, ele começa a falar de relacionamentos, como nós devemos nos relacionar. Então, logo no capítulo 12, ele fala o seguinte, primeira coisa, como é que é o seu relacionamento com Deus? Aí ele fala, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós já vimos isso domingo passado. Então, nosso culto racional não é o que nós estamos fazendo aqui agora. Aqui é um culto cerimonial, culto ritual. Um culto que agrada a Deus é um culto como você apresenta o seu corpo ao Senhor 24 horas por dia, 365 dias por ano. Esse é o teu culto racional. Depois ele fala para a gente como é que você tem que se relacionar com você mesmo. Nós vimos isso, que você não pode se sentir alto demais, nem pequeno demais. Você tem que se ver na justa medida. Você não é nenhum ser sobrenatural que tem contato no Santíssimo com o Divino, nem também uma pessoa tão pequena, cheia de complexo de inferioridade, eu sou pequenininho, não. Você tem que se olhar na justa medida e se reconhecer. Paulo fala isso. Depois ele ensina para a gente como a gente tem que se relacionar com os nossos amigos. Lembra? Nada de raiva, nada de vingança, nada de revidar. Deixa isso para Deus. Então ele ensinou para a gente como relacionar com os nossos amigos. E com os inimigos também. Na sequência ele vai terminar o capítulo 12 ensinando como é que você se relaciona com os seus inimigos. Com o seu amigo, amor fraternal. Com o seu inimigo, nada de revidar, nada de vingança, deixa isso para Deus. Entramos no capítulo 13, que nós vimos domingo também passado. E no capítulo 13, Paulo mostrou para a gente como é que tem que ser nosso relacionamento com as autoridades. Então nós vimos que as autoridades instituídas são ministros de Deus para o nosso bem. Por mais que nós não entendamos, nós vimos aqui na teologia paulina que os ministros de Deus estão instituídos para o nosso bem. Depois mostrou como é que tem que ser o nosso relacionamento com as leis. Que quem cumpre as leis de Deus, automaticamente cumpre as leis do Estado. Porque o cumprimento da lei é o amor. Quando você ama o próximo como você mesmo, você não faz mal para ninguém, você obedece tanto às leis do Estado quanto às leis de Deus. Depois ele mostrou nossa esperança com o porvir. O que você espera dessa vida? O que você almeja nessa vida? Aí ele mostra que a nossa esperança tem que estar na nossa vida eterna. Isso é que importa. É trabalhar aqui hoje para ser verdadeiros cidadãos da eternidade com o Senhor. E hoje, nós vamos entrar no capítulo 14. Capítulo 14. Então, se até agora Paulo mostrou relacionamentos, no capítulo 14 ele vai mostrar para a gente qual é o nosso relacionamento com os nossos irmãos na fé. Olha que interessante. Ele vai mostrar para a gente como tem que ser o nosso relacionamento agora com os nossos irmãos da fé. Com os nossos irmãos salvos em Jesus Cristo. Nossos irmãos salvos em Jesus Cristo, mas que divergem em opiniões de nós. Pensando melhor, os membros das outras igrejas. Como tem que ser o relacionamento entre irmãos que são irmãos em Cristo, mas de igrejas diferentes. Ele vai mostrar isso aqui para a gente agora. O relacionamento entre os que se julgam mais fortes, é isso mesmo que eu vou mostrar. Como tem que ser o relacionamento daqueles irmãos que se acham mais fortes na fé e aqueles que são considerados fracos na fé por esses irmãos mais fortes. Ele vai mostrar isso. Olha, veja bem, ele está escrevendo essa carta antes dos evangelhos serem escritos. Nós vimos que as cartas de Romanos foram escritas antes que os evangelhos fossem escritos. E antes que os evangelhos chegassem nas igrejas, Paulo já está preocupado. Existem irmãos que vão se julgar muito fortes na fé. Existem irmãos que vão ser considerados fracos na fé por aqueles que se consideram fortes. Então, como tem que ser o relacionamento daqueles irmãos que se acham muito fortes na fé e aqueles que se acham muito débeis, muito fracos na fé? Importante. Naquele tempo que Paulo está escrevendo essa carta, e lá em Roma, aonde vai chegar essa carta, lá você tinha o judaísmo. Os judeus estavam lá com todas as suas práticas lá em Roma. Lá tinha os pagãos,
aqueles que adoravam os deuses romanos, os deuses gregos, eles estavam ali também. E nós temos agora o cristianismo nascendo nesse cenário. No cenário onde tinha homens que adoravam a deuses pagãos, o homem que adorava ao Deus de Abraão, Isaac, Jacó, agarrado à lei judaica, agora está nascendo, está brotando, está florescendo o cristianismo. É para esse tipo de pessoa que Paulo está escrevendo. Então lá tinha judeus, lá tinha gentios e lá tinha cristãos. Tudo naquele local lá. Então o cristianismo estava nascendo na forma de uma igreja católica. Como assim católica? Católica universal. Nesse sistema aqui, então, a igreja católica começa a se formar, mas não é o catolicismo romano, é o catolicismo universal, onde o evangelho chega tanto para judeus quanto para gentios. É a igreja católica universal. O amor de Deus é sobre todos, é para todos, a salvação é para todos. Então chega o cristianismo nesse momento aqui. Então, Paulo está falando para judeus, para gentios e para cristãos. Então Paulo escreveu para um grupo muito misto de pessoas, um grupo muito diverso de pessoas, que apesar de começarem a entenderem o cristianismo que estava chegando, eles tinham que coabitar no mesmo salão, no mesmo teto, mas com ideias diferentes. Está começando agora o cristianismo, as pessoas estão se agarrando, estão arraigadas ainda nos costumes judaicos, nas práticas cristãs. Está chegando o cristianismo e eles estão reunidos todos no mesmo templo, na mesma casa, onde for, com todos esses costumes e práticas e pensamentos. Era como se, de repente, nós tivéssemos que reunir aqui agora, no mesmo culto, católicos romanos, protestantes com todas as suas ramificações, quer seja denominação, quer seja calvinista, quer seja arminiano, quer seja puritano, quer seja separatista, quer seja devotos, todos reunidos para um culto. A carta de Paulo vai chegar num cenário como esse, assim. Lembre-se, todos que entendiam o cristianismo, que estavam lá, estavam professando que Jesus Cristo é o Salvador. É um cenário difícil de você pensar. O problema que Paulo vai tratar a partir do capítulo 14 é exatamente o mesmo problema que nós vivemos nos dias de hoje. Como nós lidamos com nossos irmãos de outras denominações. Muito bem. Então, dentro daquele grupo primitivo, aquele grupo que estava nascendo ali, havia pessoas que entendiam o cristianismo, mas de forma diferente. Por exemplo, isso podia estar acontecendo porque existe a influência no ser humano muito forte. O judeu, por exemplo, que viu o avô praticando os ritos judaicos, viu o pai trabalhando em cima dos ritos judaicos, foi ensinado em cima dos ritos judaicos, agora ele entrar numa igreja e ver coisas diferentes daquilo que está no sangue dele. Meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu fui ensinado desde criancinha a fazer assim, agora eu vou entrar e vou ver uma realidade diferente, vai chocar. Ele vai se perguntar, será que isso aqui que é novo é o certo? Será que eu tenho que largar as práticas antigas, aquilo que o meu avô fazia, aquilo que o meu pai fazia? Será que eu tenho que largar aquilo para seguir essa novidade que está chegando? Tinha os pagãos também, que tinham os deuses dele, que faziam as celebrações para os deuses dele. Por exemplo, um pagão, quando ia celebrar para um deus pagão, eles davam alguma coisa em troca, em oferenda. Porque se não tivesse uma oferenda para o Deus não atendia o pedido deles. Então um cara que vai para a guerra, ia buscar o Deus da guerra, ia sacrificar alguma coisa para o Deus da guerra, para ele ser bem sucedido na guerra. E agora ele entra numa igreja que fala que não precisa nada disso. Você não precisa fazer sacrifício nenhum não, basta você crer. Se você crê, você é salvo. Então eu não preciso mais fazer todo aquele ritual para meus deuses para eu receber a salvação? Eu não preciso mais matar nada, derramar nada, trazer oferenda nenhuma? Não. Você agora é salvo só pela sua fé. Aí eles pensam, será que é certo largar os costumes que eu tenho de adorar os deuses dessa maneira, para essa nova realidade que está chegando aqui? Então naquele momento, ainda não havia a Igreja Católica Apostólica Romana. Não existia nesse momento. Quando Paulo está escrevendo essa carta, existia o cristianismo nascendo, florescendo. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela só vai aparecer no ano 313, ou seja, aproximadamente aí 270 anos depois desse fato aqui. E ela vai crescer porque um imperador romano, na época Constantino,
vai dar uma canetada e vai impor, a partir de agora, em todo o meu reino, que seja proferida a fé católica, apostólica, romana, e pronto. Não quero mais saber de paganismo, não quero mais saber de judaísmo, eu quero saber o seguinte: desse cristianismo que nasceu, nós vamos moldar esse cristianismo à nossa realidade romana. Então ficou lá, a Igreja Católica Apostólica Romana, nos moldes que nós temos até hoje. Também não havia, quando Paulo está escrevendo essa carta, não havia protestantes. Não tinha protestantes, não tinha. O protestantismo vai surgir no ano 1517. O Brasil foi descoberto no ano de 1500. Então, 17 anos depois do descobrimento do Brasil, que vai aparecer os protestantes, o protestantismo. Vai nascer lá na Alemanha, com Lutero. Lutero começa a fazer uma primeira, vamos botar assim, uma força de protesto contra a Igreja Católica Apostólica Romana, em função das indulgências que eram vendidas para a pessoa ter o seu direito de entrar nos céus. Aí Lutero vai ler a carta de Romanos, essa carta nós estamos lendo aí, e vai entender que o justo só se salva pela fé, não é pelo que você faz, é pela fé que você tem. Ele vai ter essa ideia, Lutero vai receber essa informação. Lutero fala assim: todas essas práticas que nós fazemos de venda de indulgência está errada, não precisa disso. E ali começa o primeiro sinal de protestantismo, porque Lutero queria apenas reformar a Igreja Católica, não queria lutar contra a Igreja, só queria reformar. Mas aí os irmãos que estavam esparramados juntam nas suas forças, né, para poder levantar o protestantismo. Os batistas, já existia o batista naquela época ali, na época de Roma, quando Paulo está escrevendo, os batistas existiam? Se você perguntar a algumas pessoas, vão falar até que já existia o batista naquela época. Por quê? Porque existe uma ideia chamada de sucessionismo, onde nós batistas teríamos vindo de João Batista. O nome do homem é João. Batista é o apelido, porque ele batizava. Então João batizava, recebeu um apelido de João o Batista, João Batista. Então tem muita gente que vai pegar esse nome João Batista e falar que nós viemos de João Batista. Aí fala assim, tem a teoria do JJJ, que é João, Jesus, Jordão, que nós viemos de João Batista e viemos passando por toda a Idade Média, no sufoco escondido, até chegar à Revolução, e na Reforma a gente levanta a voz e surge ali os batistas. É uma ideia. Tem gente também que fala que não é isso não. Não. Os batistas vieram daquela grande comissão. Quando Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e batizando, aquele que for batizado vai ser salvo. Quando Jesus faz essa ordem, ali os apóstolos saem, e daqueles homens que saíram, saem aqueles que vão continuar fazendo a verdadeira, vamos botar assim, proclamação do evangelho. E esses aí que vão fazer a verdadeira proclamação do evangelho, vão passar por situações dificílimas. Então, existe um livro chamado Trail of Blood, que chama Rastro de Sangue, onde o autor James Carroll, esse autor vai morrer no ano de 1931, ele vai morrer. E ele escreve um livro dizendo o seguinte, que nós batistas viemos desse rastro de sangue, que começou lá na grande comissão, depois vem só trocando de nome para montanistas, moravianos, donatistas, paulicianos, bogolômios, albigenses, lourardos, valdenses, irmãos valdenses, entre outros tantos, até chegar num homem chamado Memon Simon, que vai formar os anabatistas. É uma ideia deles. Então nós viemos dessa Trail of Blood, esse rastro de sangue, até chegar onde nós estamos hoje. Mas o batista mesmo, eu creio que surgiu lá, rapaz, lá pelos anos de 1608, ou seja, o Brasil foi descoberto em 1500, cerca de 100 anos depois do descobrimento do Brasil, é que os batistas se formam como igreja. Lá na Inglaterra existia um rei chamado Henrique VIII, ele casado com Catarina de Aragão, e ele queria se divorciar da Catarina de Aragão, casar com Ana Bolena, afirmava que ela não tinha filho, ele precisava de um descendente. Aí ele vai chegar para o rei, vai chegar para o Papa, vai falar assim, Papa, eu preciso me divorciar porque eu preciso casar com Ana Bolena. Aí o Papa fala, não, Papa não, o divórcio não pode, o divórcio é proibido, você não pode se divorciar. Aí ele tá bom. Aí ele rompe com a Igreja Católica, cria a igreja própria, a igreja anglicana, a igreja dele. Agora nós não somos mais católicos romanos, agora nós somos anglicanos. E dentro da minha igreja eu posso me divorciar.
e ele se divorcia, vai casar com a Ana Bolena. Ele vai ter mais todas as mulheres, vai casar com pelo menos 6 mulheres, mas ele vai ter alguns descendentes. Aí vai ter, por exemplo, Eduardo VI. Eduardo VI, com pouca idade, tenra idade, vai assumir o lugar do pai quando o pai morre. Ele mantém a reforma do pai, mantém a igreja anglicana, mas ele é muito fraco em saúde, ele morre. A irmã dele, que é chamada Maria Sanguinária, olha só, Maria I, Maria Sanguinária, ela desfaz tudo, tira o anglicanismo e volta com o catolicismo romano. Volta com o catolicismo romano. Aí depois ela vai morrer, vai entrar Elizabeth I, que vai tirar agora de novo o catolicismo romano e volta com o anglicanismo, volta à igreja anglicana. Então nessa confusão de romano, anglicano, romano, volta para o anglicano, os irmãos que estavam ali, vamos botar assim, os evangélicos que estavam ali, começaram a sofrer perseguição. Já eram perseguidos, principalmente pela Maria Sanguinária. Aí eles fogem da Inglaterra, vão para Amsterdã, na Holanda. Vão lá para Amsterdã. Quando chega lá em Amsterdã, eles são encabeçados, são 2 homens vão na frente, vão botar assim, puxando na frente. Um deles chama-se John Smith e o outro Thomas Hill, são os cabeças dessa formação, desse levante. Chegam lá em Amsterdã, aí encontram com Memon Simon, dos anabatistas, e ali forma a primeira igreja batista, aquela placa lá na frente lá, Igreja Batista. Aconteceu de aparecer lá em Amsterdã, nessa situação. Então, quando Paulo está escrevendo isso aqui, não tinha batista. Não tinha batista. E os nossos irmãos pentecostais? Como é que é a história dos nossos irmãos pentecostais? Nossos irmãos pentecostais, gente, vão aparecer pelos idos de 1906. 1906, o Brasil foi descoberto em 1500, 1910, 1906 mesmo, 1906, porque é lá nos Estados Unidos. Começa lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, na rua que chama de Rua Azusa. Lá na Rua Azusa, um pastor chamado William Seymour, Seymour, o nome dele, é William Seymour, uma coisa assim. Ele consegue entender na Escritura, estudando a Bíblia, que não basta você ser batizado nas águas, você tem que buscar o batismo no Espírito Santo. E ele com as irmãs daquela igreja começaram a buscar, e eles acharam o batismo no Espírito Santo no dom de línguas. Aí começaram a falar em línguas, começaram a professar em línguas, profecias, e ali começa a nascer o que nós chamamos de pentecostalismo, no ano de 1906. Aqui no Brasil, aqui entre nós, a primeira onda de pentecostais chegaram no Brasil pelos idos de 1910, aqui no Brasil, 1910. E eles vêm trazendo o que nós chamamos de glossolária, que é você falar em línguas. E com essa primeira onda, vieram algumas igrejas, entre elas, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil. Todos conhecem aqui a Congregação Cristã do Brasil, deve até conhecer algum membro da Igreja Congregação Cristã do Brasil. A Assembleia de Deus, os assembleanos, também vieram nessa primeira onda e chegaram aqui, entre outras igrejas. Existe uma segunda onda de pentecostalismo que chega até o Brasil. E ela vai chegar pelos idos de 1950, que vem trazendo agora, além da glossolária, a cura, a imposição das mãos, a cura, o dom de cura. Vem trazendo essa ideia que, através da revelação do Espírito, do batismo no Espírito Santo, você é capaz de curar com o toque das suas mãos, com a sua oração. Dessa segunda onda vem a igreja, por exemplo, Deus e Amor. A igreja de Deus e Amor veio até nós nessa segunda onda. A igreja Maranata também, a igreja Maranata vem até nós também nessa segunda onda, entre outras igrejas. Existe uma terceira onda de pentecostalismo que veio até nós. Essa terceira onda vai chegar para nós no ano que Ana Paula nasceu. Então, quando a Ana Paula, que está aqui, nasceu, no ano de 1970, acertei? Acertei! Foi quando estava nascendo, chegando no Brasil, a terceira onda de pentecostalismo, que vem agora com a prática de exorcismo, onde a manifestação demoníaca nos cultos começou a acontecer com muito mais celeridade. Então a terceira onda traz aquela coisa do diabo se manifestando, os pastores expulsando demônio da igreja, está amarrado, essas coisas todas. E depois, mais tarde, havia a teologia da prosperidade, sabe? Que você está aqui para ser próspero, você está aqui para ser rico, milionário, ser famoso. E nós sabemos que nós estamos aqui para ser servo de Deus. Mas muito bem, nessa terceira onda vem, por exemplo, as igrejas Universal do Reino de Deus, vem a Internacional da Graça,
vem a Mundial do Poder de Deus, entre outras. É uma terceira onda que chega até nós aqui. Naquele tempo de Paulo não tinha isso não. Não tinha isso não. Tinha judeu, tinha pagão, tinha cristão. Nossos irmãos metodistas vão surgir lá na Inglaterra também, igual os batistas na Inglaterra, e vão também estar lá na Inglaterra, ali pelo século XVIII, se não me falha a memória. Eram alunos de uma faculdade em Oxford. Esses alunos se reuniram e começaram a falar o seguinte: a situação socioeconômica do nosso país não está bom, a orientação religiosa está ruim, está tendo um desleixo espiritual muito grande, e eles se formam um grupo de alunos dentro de uma universidade lá em Oxford. E esse grupo foi conhecido como o Clube Santo. O Clube Santo. E sabe quem fazia parte do Clube Santo? Acertou, John Wesley. John Wesley, que vai formar depois a Igreja Metodista e vai trazer a Igreja Metodista para os Estados Unidos, depois vai passar para nós também aqui. Eles tinham assim a prática de ser muito rigorosos nos seus caminhos, nos seus fazeres, nos seus afazeres. Daí o nome metodista, porque eles eram muito criteriosos, muito céleres naquilo que eles faziam e fazem até hoje. E nossos irmãos adventistas? Esses vão começar a aparecer no ano de 1840. 1840, Guilherme Miller, James Miller e James White e Ellen White. Aí eles se levantam, através de estudos e revelações, como eles falam, eles vão ter orientações para guardar o sábado. Guarda o sábado. No sábado você não pode fazer nada. Sexta-feira, pôr do sol de sexta-feira, para de fazer tudo e só volta a fazer alguma coisa no pôr do sol do sábado. E eles fazem assim até hoje. Tanto que nossos concursos públicos acontecem no domingo, não pode acontecer no sábado em função dos nossos irmãos adventistas. Também tem uma grande rigor na alimentação, como é que você trata do seu corpo, como é que você cuida do seu corpo. Uma série de informações eles têm para, entre outras, né, para seguir o adventismo. E o presbiteriano? Agora eu falo de vocês aí. Tá, aqui não posso fazer nada. Presbiteriano, os nossos irmãos calvinistas, como é que os presbiterianos se levantam? Eles vêm oriundos também da reforma protestante lá do século XVI. Calvino vai estar lá, logo depois de Lutero, defendendo a reforma. Agora sim, não é reforma da Igreja Católica Apostólica Romana, agora é reforma mesmo. Reformar numa forma de protesto. O que a igreja está fazendo está tudo errado. Não tem que acender vela para santo. Maria não subiu, como que não tem na Bíblia que Maria subiu ao céu. Não tem isso na Bíblia, então eu não posso aceitar. Essa história de água benta não tem na Bíblia, eu não posso aceitar. Aí Calvino começa a trazer todas as informações que ele tinha já guardado, começa a trazer à tona e começa a mostrar realmente sinais de protesto quanto às práticas. Indulgência, nem pensar. Purgatório, não tem isso na Bíblia. Se não tem na Bíblia, a gente não vai acompanhar, não vai seguir. Aí é protesto mesmo. Aí cria uma igreja protestante de orientação calvinista. Muito bem. E quando chega essa ideia, para nós aqui hoje, é aquela defesa da eleição / predestinação. Aí o batista, o calvinista e o arminiano vão estar aquela balançada, né? A eleição, a predestinação. Como é que funciona isso? Então eu vou falar para vocês, rapidinho. Calvinismo. Dentro do calvinismo existe a ideia da depravação total. O que é depravação total? O homem, por ser escravo do pecado, não consegue, ele é incapaz de, por conta própria, se achegar a Deus. Então, pela ideia de Calvino, a depravação total, o homem, por conta própria, ele não tem condições de chegar a Deus. Armínio vai falar que a depravação é parcial. Por quê? Porque o homem, sim, ele é capaz, sim, de, por conta própria, se achegar a Deus. Eleição incondicional. O calvinista fala que a eleição de Deus é incondicional. Deus escolhe incondicionalmente. É Deus que escolheu e pronto. Ele tem essa soberania, ele pode fazer isso. Então a eleição de Deus é incondicional. Eu elejo quem eu quero. Já Armínio vai falar, não é bem assim não. A eleição é condicional. A eleição é aquele homem que aceita o Evangelho, a mulher que aceita o Evangelho, essa aí então tem a eleição condicional. Ou seja, ele teve que aceitar, porque se ele não aceitasse, não estaria salvo. Expiação limitada para os calvinistas. O calvinista fala que a expiação, que a salvação, que o sacrifício de Jesus foi limitado. É limitado por um grupo de pessoas. Já o arminiano fala, não, a expiação é ilimitada, é para todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo de tal maneira que amou seu Filho, para que todo aquele que mandou seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é quem crê.
Então ele é ilimitado, é para quem crê. Graça irresistível, os calvinistas defendem. O que é a graça irresistível? O ser humano vai seguir sua conduta, sua vida, seus dias, até um dia que ele vai parar e vai ouvir do Evangelho. Quando ele ouve do Evangelho, a graça é irresistível. Você não consegue resistir ao Evangelho, você aceita e se dobra ao Evangelho. O arminiano fala assim, não, a graça é irresistível. Você pode resistir sim. Você pode ouvir do Evangelho e você fala, não, não é para mim não. Isso aí não é para mim não. E você resiste e não aceita. Perseverança dos santos. Aí os arminianos falam assim, o calvinista fala assim, uma vez salvo, salvo para sempre. O calvinista fala isso. Já os arminianos falam assim, não é bem assim não, você pode cair da graça. Você hoje está muito bem, está salvo, mas você pode adulterar, você pode se prostituir, você pode se drograr, e você larga e você perde a graça, você tem esse problema. Agora eu pergunto para vocês, para que eu expliquei tudo isso? Da igreja católica, da igreja batista, das igrejas pentecostais, dos adventistas, dos calvinistas, dos metodistas. Por que eu falei tudo isso aqui? Porque eu perguntar para vocês, qual deles está certo? Quem está certo? Quem está certo? Os romanos, os católicos romanos? Os protestantes com as suas N ramificações? Os adventistas? Quem está certo? É por isso que Paulo escreve o capítulo 14. Que aí agora no capítulo 14, Paulo vai dar a resposta para a gente. A teologia paulina, do capítulo 14, vai responder isso para a gente. Então Paulo vai mostrar, no capítulo 14, como tem que ser o seu relacionamento. Como tem que ser o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, mas que pensam diferente de nós, de alguns detalhes. Por exemplo, eu vou falar que os irmãos da Assembleia de Deus não são meu irmão em Cristo? São! O Deus que eles professam, o Cristo que eles amam, é o mesmo meu. Os meus irmãos presbiterianos são meus primos? Não, são meus irmãos. Porque o Deus que eles professam e o Jesus a quem eles amam é o mesmo meu. Quando eles falam assim, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, é o mesmo Cristo que eu falo. Até os católicos romanos, quando aceitam de fato a Jesus Cristo como seu Salvador, estão aceitando o mesmo Jesus Cristo que eu aceito, que nós aceitamos. Então eles são nossos irmãos. Independente de ser batista, ser presbiteriano, ser assembleano, ser adventista, ser católico romano, são meus irmãos. E agora que Paulo vai mostrar para a gente que nós não precisamos ficar discutindo coisas pequenas. Nós temos que estar manter o foco na nossa salvação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então não se preocupa com coisas pequenas não. Então o cristão, nos dias de Paulo, aqueles que estavam no dia de Paulo, que receberam a carta de Paulo, eles estavam transformando coisas pequenas, coisas periféricas, como comida, bebida e guarda do dia. Qual dia? Dia de sábado, dia de domingo? Eles estavam transformando esses detalhes em assuntos fundamentais ao cristianismo, em coisas de extrema importância para o cristianismo. E Paulo mostrar para a gente, ei, para com isso, isso é muito pequeno. Tem coisas mais sérias para você se preocupar, larga disso aí. Aí Paulo vai mostrar para a gente isso agora no capítulo 14. Então Paulo, quando começa o capítulo 14, você vai ver bem claro que o próprio apóstolo Paulo faz uma distinção entre crentes fortes e crentes fracos na fé. Então existe crente fraco e existe crente forte? Segundo Paulo, sim. Na teologia paulina existe crentes mais fortes e crentes mais fracos. Quem são os fortes? Segundo a teologia paulina, fortes são aqueles que alcançaram um nível tal de liberdade em Jesus Cristo que não se prende mais a detalhes como o que comer, ou o que beber, ou qual é o dia santo. O forte é aquele que conseguiu entender a mensagem salvadora de Cristo Jesus de um modo tal que para ele esses detalhezinhos fica para segundo momento, fica para segundo plano, tem coisa mais importante. E os fracos? Os fracos é aquele que se abstém, é aqueles que mantinham essas práticas e ficavam escandalizados com aqueles que não faziam. Então vamos lá. Para Paulo, fraco é aquele que fala assim, tá vendo? A Ana Paula está comendo chouriço. Chouriço é sangue. Eu não como chouriço não, eu detesto chouriço. A Ana Paula também não come não, eu detesto, não quer nem ver chouriço. Mas é aquela pessoa que fala assim, ele está comendo e se escandaliza porque ele está comendo. Então para Paulo esse é o fraco. O forte é aquele que fala assim, rapaz, Jesus Cristo me deu a vida dele. É muito maior do que qualquer chouriço ou outra coisa qualquer que vai atrapalhar o amor dele por mim.
Então o forte não se prende nesse detalhe, mas o fraco se prende e ainda por cima ainda fala, lá, ele não está guardando o sábado, vai para o inferno quando morrer. Aí Paulo fala, que isso, cara? Vai mostrar para a gente, isso é de menos, isso é pequeno demais. Então os fortes compreendem muito bem a liberdade cristã, compreendem aquela mensagem de Jesus Cristo, pega meu fardo é leve, meu jugo é suave. Larga essa mochila cheia de troços, está fazendo peso nos ombros, e pega o meu que é leve e suave, não se preocupa com isso não. Então, o forte se desprendiam com facilidade das regras do judaísmo, das práticas do paganismo. Aí por isso que Paulo está falando que naquela época tinha fortes e fracos. Fraco é aquele que ainda estava agarrado às práticas do judaísmo. Eu sou cristão, mas eu tenho que circuncidar meu filho. Mas você é cristão ou você não é cristão? Não, eu sou cristão, mas eu só posso ir na igreja no dia de domingo, porque sábado eu tenho que guardar. Mas peraí, você... É isso aqui. E fracos? Fracos, eles chegam ao cristianismo, mas não deixam as práticas antigas. Mantêm a tradição, agarrado à tradição, o que foi me ensinado, o que foi passado para mim. Então se agarram a isso e são aqueles que, se agarrando a isso, começam a criticar aquele que está correndo em direção ao alvo. Muito bem. O forte despreza o fraco. E o fraco critica o forte. Não é? O que acontece entre fracos e fortes? Julgamento. É um julgando o outro. E o que mais? Desprezo. É um desprezando o outro. É o fraco julgando o forte e o forte desprezando o fraco. Isso chega na crítica. Como pode ser o corpo de Cristo, onde a cabeça é Cristo, como é que o corpo pode estar brigando com coisas pequenas? Então, alguma diferença entre... Vamos perguntar para vocês de outra forma diferente. Perguntar assim, existe, vocês entendendo comigo agora a situação, vocês acreditam que existe diferença entre aquilo que estava acontecendo no tempo de Paulo, lá para os romanos, e o que acontece conosco, atualmente, na nossa atualidade? É a mesma coisa. Não mudou nada. Do mesmo jeito que aqueles crentes daquela época ficávamos brigando entre eles, porque um come, outro bebe, o outro usa um dia tal, nós também de vez em quando apontamos para os outros. E sem querer você acaba condenando, julgando, fazendo uma crítica. Aí Paulo vai ensinar para a gente, capítulo 14, vai ensinar que ao invés de ficar se debatendo nessas pequenas coisas, nós devemos nos coexistir, amigavelmente. E nós temos que nos esmerar, aí sim, na pregação do Evangelho. O que importa é a pregação do Evangelho. Deixar as coisas periféricas e atentar às coisas essenciais ao Evangelho. Então, tanto os fortes como os fracos na fé, estamos salvos em Cristo. Tanto aquele que você fala que é fraco na fé, ele está salvo em Cristo. Ele aceita Cristo. E mesmo aquele que se acha o fraco julgando o forte, lembre-se, ele também está salvo em Cristo. O que nos salva é a nossa fé em Cristo Jesus. Marcos, antes de ler o capítulo, Marcos, lá em 16:15, está lá escrito a grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. O que importa é isso, pregue o evangelho. No dia de Paulo, como nos nossos dias, há pontos de vista contrários. Há divergências quanto à comida. Sim, há muita divergência entre nós quanto à comida, quanto à bebida. E quanto aos dias sagrados, tem diferença. Mas não é isso que tem que ficar martelando a cabeça do cristão. Eu vou ler para vocês o capítulo 14 de Paulo e vou dando as paradinhas que vocês vão entender direitinho Paulo explicando isso aqui. É Paulo que está explicando. Capítulo 14, versículo 1. Acolhei o que é débil na fé. Já começa logo. Acolhei aquele que é fraco na fé. Porém, não porém para discutir opiniões. Então já fala, recebe o fraco na fé, mas não é ficar discutindo opinião não. Você pode comer carne de porco, você não pode comer carne de porco, você pode comer bagre, porque bagre não tem escama. Não, você não pode comer. Não é para pensar nessas coisas. Acolhe o irmão. Aí versículo 2. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. O fraco come legumes. Quem come, não despreze quem não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus
o acolheu. O Deus que salvou o fraco, salvou o forte. O Deus que salvou a pessoa que não pode comer bagre, salvou o cara que come bagre. Deus é o mesmo. Versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Tanto o forte quanto o fraco são servos do mesmo Deus. Nós somos servos do mesmo Deus. Como é que um servo pode julgar um servo que não é dele, uma pessoa que não é dele? Então, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dias e dias é para o Senhor que o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Ou seja, quer você come bagre, quer você não come bagre, você está fazendo isso para Deus. Eu não como bagre porque eu temo a Deus. Eu como bagre porque eu temo a Deus. E meu culto é no sábado porque eu temo a Deus. Meu culto é no domingo porque eu temo a Deus. Mas Paulo está falando, o importante é temer a Deus. Não é o bagre, não é o sábado. É temer a Deus. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Tanto os débeis quanto os fortes são do Senhor. 9. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. O sacrifício de Cristo foi para todos, para quem come bagre e para quem não come bagre, para quem guarda o sábado e para quem não guarda o sábado. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, quer sejamos católicos romanos, quer sejamos protestantes de qualquer denominação, todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim o considera. Para ele ser impura. 15. Se por causa de comida o teu irmão te entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Se vocês estão brigando por causa de comida, vocês não se amam mais com amor fraternal que é exigido de um servo de Deus. Por causa da tua comida, não faças parecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então não é você falar assim, porque eu não como bagre, você que come bagre, você vai para o inferno. É isso que Paulo está falando aqui, é um problema teu de consciência. E não tem nada impuro. 16. Não seja, pois, vituperado, repreendido, criticado o vosso bem. Porque o reino de Deus, filho, não é comida nem bebida, mas é justiça e paz, é alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Vai buscar a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo. É isso que o crente forte faz, busca a justiça, a paz, a alegria. Não fica se prendendo a detalhes, a outras coisas pequenas. No 18, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quem age assim, além de ser agradável a Deus, ainda é aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da paz. Tenha paz e também as edificações uns para com os outros. Não fica perdendo tempo com isso não. Procura coisa que edifica teu irmão. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem que comer com escândalo. A glutonaria, né? Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com o teu irmão, que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti, mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é considerado, condenado se comer. Ou seja, se você não tem dúvida e você vai comer ou não vai comer, então você primeiro se entenda com Deus. Entenda o Evangelho e você se posiciona no que é melhor para você com relação ao que você entende do Evangelho. Se você acha que o melhor é não comer, não coma. Se você acha que pode comer, coma. Mas o importante é você
fazer isso de acordo com a sua consciência. Não para condenar o teu irmão, não para desaprovar o teu irmão, mas de acordo com a tua consciência. Se a tua consciência fala, coma, coma. Se a tua consciência fala, não coma, não coma. Ele fala, ele vai terminar, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Aí você pensa que acabou? Não acabou, sabe por quê? Porque isso aqui é uma carta. Isso aqui é uma carta, e quando você pega uma carta, você não pode interromper o pensamento do autor da carta. Aí ele vai entrar no capítulo 15 para fechar esse pensamento. Então eu sou obrigado a ler um pedacinho do capítulo 15 com vocês para fechar o pensamento dele. Ele continua o raciocínio, mas agora com uma diferença. Qual a diferença? Paulo se inclui entre os crentes fortes. Agora Paulo fala, eu sou forte. Ele mostra. Ele começa assim, ora, nós que somos fortes, olha, ele colocou, nós está se colocando, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Olha só, versículo 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Não discuta, não entre em guerra por causa de detalhe menor, procure a edificação do corpo. 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. 4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O importante é você, do que está escrito na Escritura, você ter a esperança. Que esperança é essa? A esperança de receber Jesus Cristo, de encontrar com Jesus Cristo e viver com Ele a sua eternidade. Essa é a esperança. 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O Deus da paciência, da consolação, vos conceda, ele está orando, vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, se amando fraternalmente, segundo Cristo Jesus. 6. Para que, concordemente e a uma só voz, glorifique a Deus. A uma só voz, católicos romanos, protestantes, adventistas, todos, glorifique a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ele vai continuar. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E para que, pronto, agora aqui ele vai fechar. Para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. E ele vai começar agora a usar a própria Escritura para defender os gentios. Paulo era judeu e cidadania romana. Está escrevendo para judeus, está escrevendo para gentios. E agora ele vai falar como se fosse assim, para de ficar discutindo comida, bebida em dia e presta atenção nos gentios. Porque os gentios não conhecem o nosso Deus. Os gentios não conhecem o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Os gentios não conhecem Jesus Cristo. Os gentios não conhecem a história de Jesus, que nasceu na Galileia, que viveu na Galileia e com 30 anos começou um ministério fantástico, que Jesus deu vista aos cegos, que Jesus fez o mudo falar, fez o coxo andar, ressuscitou os mortos, que Jesus se entregou para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Foi para a cruz do Calvário, morreu na mão dos romanos, foi para debaixo da terra, ressuscitou e falou que vai voltar. Vai falar isso para os gentios, ao invés de ficar brigando entre vocês, porque você é presbiteriano, você é metodista, você é assembleano, para com isso e vai falar para os gentios, porque eles não conhecem as verdades que você conhece. E ele fala, pois isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Ele está recitando 2 Samuel 22:50, que só quem conhecia era o judeu. O gentio não conhecia, o cristão que estava formando agora não conhecia. Então ele fala, olha para o gentio, porque está escrito, eu glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. No versículo 10 ele fala assim, também está escrito, alegrai-vos, ó gentios, o seu povo. Está usando o que está escrito em Deuteronômio 32:43, falando para os gentios se alegrar. Eles vão se alegrar quando nós levarmos até ele a mensagem salvadora de Cristo Jesus. No versículo 11, ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos os louvem. Paulo está falando, prega para os gentios, porque eles precisam louvar esse Deus. Isso aqui é o Salmo 117:1. E no versículo 12 fala assim, também Isaías diz, haverá raiz de Jessé, aquele que se levantará para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Está usando Isaías 10:11.
para falar, o gentio está aí esperando. O homem que não conhece a Deus está aí esperando. E vocês estão brigando entre vocês, se você é arminiano ou calvinista, puritano, separatista, se você é adventista, se você não é adventista. Para com isso. Tem um campo fértil na frente, precisando que alguém vá lá mostrar para eles. E vocês são egoístas, mesquinhos, vocês pegam para vocês essa verdade, não compartilham, ainda vai brigar com o seu próprio irmão, vai brigar com Satanás, que está levando todo mundo para a fogueira. Briga com eles. Em outras palavras, em vez de ficarem batendo por coisas pequenas, pregue o evangelho aos gentios que ainda não conhecem a Cristo, pois há também promessas para os gentios. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó fez promessas também para os gentios, para aquele que não é judeu. Fala para eles. Aí no versículo 13, e Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos da esperança no poder do Espírito Santo. Pode haver diferenças nas igrejas? Pode sim, mas há um só Cristo, há só um Salvador, há só um caminho, a verdade e a vida. A obra de Cristo foi a mesma, quer seja para judeus, quer seja para gentios, quer seja para católicos, quer seja para protestantes. A obra de Cristo foi a mesma para todos, indiscriminadamente. Aí olha só, vou fechar para vocês aqui, falando uma coisa interessante. Paulo mostrou para a gente como nós devemos nos relacionar com nossos irmãos na fé. Sabe qual a palavra que a gente tira desse texto? É uma só, tolerância. Tolerância cristã. Tolerância cristã. Não vamos falar mal de ninguém. Vamos receber a qualquer um e tratar com amor fraternal, com amor em Cristo. Essas coisas pequenas não levam ninguém à salvação, não levam ninguém a lugar nenhum. A nossa Convenção Batista Brasileira, nos seus artigos, no artigo 15, ele lá fala de liberdade religiosa. Eu tenho um texto para vocês, só uma parte do texto diz assim, na Convenção Batista Brasileira, artigo 15, Deus e somente Deus é Senhor da consciência. Começa assim, a nossa Convenção Batista fala, Deus é Senhor da consciência. E se o que você faz na sua consciência está agradando a Deus, que legal, você se aprovou naquilo que você faz. Se na sua consciência está te condenando, cuidado. Aí ele fala, a liberdade religiosa é um direito fundamental do homem. Liberdade. Você tem liberdade de pensar diferente de mim. A liberdade é um direito fundamental de todo homem. É inerente à natureza moral e espiritual. Por força dessa natureza, a liberdade religiosa não deve sofrer ingerência de qualquer poder humano. Cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus segundo os ditames da sua consciência, livre de qualquer coação de qualquer espécie. Então Paulo nos avisou, deixe de perder tempo com coisas periféricas, pregue o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque se você não pregar o Evangelho, se nós não pregarmos o Evangelho, falsos pastores vão se levantar na mesma hora, lobos em pele de cordeiro vão se levantar na mesma hora e vão semear joio, onde nós estamos semeando trigo. Essa é a palavra de Paulo, esse é o capítulo 14 da sua carta.